Feche seus olhos, vamos orar pela pastora. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã, Pai. E nesse momento nós rendemos nosso coração para ouvir a sua palavra, para aprender mais do Senhor. Ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor colocou no coração da pastora, ó Pai. Fale com a gente, nós estamos aqui para ouvir a sua voz, ó Pai. Desde já abençoamos a Vanessa, o Matias, o Arnaldo. Ser com eles, ó Pai, em tudo que eles fizerem. Abençoamos a vida deles, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fale aos nossos corações. Nós estamos abertos para ouvir a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Vocês estão bem? Que bom. Sempre um prazer e um privilégio compartilhar a palavra do Senhor com você. Hoje estou meio... Tem dias que na gestação a gente fica um pouquinho mais fraquinha. Hoje eu estou um pouquinho fraquinha. Acho que a pressão deve estar baixa. Então você me dá um pouquinho de tolerância, caso eu me enrosque aqui em alguma coisa. Queria ler com você hoje, por favor, abra comigo Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 4. Profeta Jonas, no capítulo 4, eu vou ler a versão NVT. Amém? Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, eu fugi para Tarsis. Sabia que és misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. E aqui ênfase. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Feche os seus olhos. Ah, Senhor, diante das suas perguntas, nós nos calamos. O Senhor é um Deus tão grande e generoso. O
Senhor sabe o que se passa dentro de nós, melhor do que a gente. O Senhor sabe as nossas estruturas, os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas fragilidades e também a nossa força. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Nós queremos pedir que nessa manhã o Senhor venha desembaraçar os nossos pensamentos, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o nosso espírito esteja, Senhor, pronto diante do Senhor para acolher a sua palavra e a sua revelação. Não nos deixa, Senhor, nos perder, que os nossos pensamentos não fujam, mas que a sua palavra se torne viva e eficaz dentro da gente. E estamos reunidos em nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Nós estamos rodeados aqui, Senhor, com a sua palavra, com a sua essência, com a sua graça, com a sua presença, Senhor, que abre os caminhos e as prisões, que abre os olhos e pode de verdade, Senhor, trazer sobre nós uma lucidez, uma luz, uma clareza nessa manhã, de uma maneira diferente, Senhor. Então, clamamos pelo Teu poder, Abba. Clamamos por Ti. Aos corações aflitos desta manhã, eu quero clamar, ó Deus. O Senhor é o Deus da paz, o príncipe da paz. Que as aflições, as preocupações não cantem mais alto do que a sua canção sobre nós. Que os nossos medos não paralisem, Senhor, a nossa vida e o desfrutar do dia a dia na companhia do Deus Altíssimo. Ajuda-nos, Deus, a não estarmos amarrados em mentiras, em enganos, em frustrações e ressentimentos. Essa manhã eu abro esta palavra, Senhor, com essa oração, clamando que o Teu Espírito venha trazer sobre nós, Deus, um vento, Senhor, fresco diante dos nossos corações, diferente daquele que o Senhor mandou para Jonas. Nós queremos de verdade, Senhor, olhar e contemplar a Tua presença com graça, com poder, ó Deus, com sensibilidade, com humildade. Peço ao Senhor graça para compartilhar a sua palavra nessa manhã. Peço ao Senhor, Deus, graça para que cada coração acolha a sua palavra nessa manhã e que a sua voz, Deus, a sua voz chegue em cada coração, em cada vida. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Restaura as pontes que nós queimamos. Restaura, Senhor. Entrego tudo ao Senhor, os pensamentos, a palavra, a força e a direção, Senhor. Tu és Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou tentar sentar aqui um pouquinho e compartilhar com vocês um pouquinho melhor. Nós estamos lendo, então, nós acabamos de ler um texto de Jonas, não é? E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a respeito da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O livro de Jonas inteiro, o tema central dele é sobre a misericórdia de Deus. Às vezes a gente lembra dessa história como o profeta que foi engolido por um grande peixe. De fato, ele é. Esse é um detalhe muito grande, né? Muito especial sobre a vida de Jonas, mas não é tudo a respeito. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, nós vemos um profeta diferente. Os profetas de Israel eram chamados para profetizar dentro da nação. E eles profetizavam em Israel e em Judá. Para quê? Para proclamar a voz do Senhor sobre aquela nação. Jonas também profetizou dentro de Israel, lá em 2 Reis, no capítulo 14, se eu não me engano. Ele profetiza também para um rei, falando sobre misericórdia. Deus estava derramando misericórdia sobre Israel, e ele anuncia para o rei misericórdia. Só que, gente, nós, como filhos de Deus, como pessoas marcadas pela graça do Senhor, somos chamados a de verdade viver aquilo que proclamamos. Não adianta eu subir aqui no púlpito e eu compartilhar uma palavra com você que não me atravessou.
Não adianta você sair por aí falando de um Cristo que você não conhece, por viver com Ele, por experienciar dia a dia a experiência com Ele, a vida com Ele. E a Bíblia é cheia destas questões, e a vida dos profetas me ensina muito a esse respeito. Cada um dos profetas, quando eles anunciavam um oráculo do Senhor, uma palavra do Senhor, eles eram desafiados a viver em suas vidas pessoais aquilo que eles proclamavam. Então nós vemos Jeremias, acho que Jeremias que casou, ou Jeremias que não casou? Jeremias não casou. Jeremias foi o cara que não pôde casar. Porque o ofício e a mensagem que ele carregava trazia sobre ele algumas verdades a respeito do Deus Todo-Poderoso que ele precisava sentir. E eu acho que foi Ezequiel que casou e teve a sua esposa que morreu cedo. E ele não pôde chorar a morte da esposa. Eu estou aqui citando alguns, mas todos eles foram marcados e atravessados, arranhados pela mensagem que eles carregavam. E às vezes a gente passa por processos na nossa vida, onde a gente fica difícil de entender Deus ali, mas eu quero dizer para você que como filhos de Deus, nós precisamos ser marcados por aquilo que pregamos. E enquanto o Senhor nos marca, as coisas começam a surgir dentro do nosso coração, e a gente começa a perceber certas tendências do nosso coração que precisam de um alinhamento divino. E o Senhor faz isso conosco, sabe por quê? Porque a intenção do Deus Criador dos céus e da terra é se apresentar com cada vez mais graça, misericórdia e perdão sobre nós. E nos refazer, e nos moldar até a estatura do varão perfeito. Não é isso que diz as Escrituras? Até a gente ser mais parecido com Jesus. É desconfortável, mas é maravilhoso. Jonas é essa categoria. Ele expressa muito bem. Hoje eu vou fazer um breve resumo. Se você nunca leu, inclusive, o livro de Jonas, eu te convido a fazer isso. São apenas 4 capítulos. Em menos de meia hora você vai ler esse livro. E ele tem muito a nos ensinar. Hoje eu quero brevemente falar rapidamente sobre dois personagens centrais desse livro para você. Jonas, então, ele profetizava em Israel, mas teve um dia que Deus pede um pouco mais dele. Teve um dia que Deus falou assim para ele: Jonas, levante-se, está lá no capítulo 1, e vá pregar para Nínive, dizendo para eles que eu vi a maldade e a violência deles, e eu vou destruir esse povo. E aqui eu quero abrir um parênteses enorme, porque o Senhor não tem prazer em destruir ninguém. O Senhor é misericórdia e graça. O seu nome é amor. Deus é amor. Quando ele pede para um profeta anunciar alguma coisa, meus queridos, quando ele traz sobre a nossa vida uma condição de abertura dos nossos olhos a respeito, é porque Deus quer que haja um arrependimento para que ele abençoe. Esse é o caráter de Deus. A gente olha para o Antigo Testamento, a gente acha que a gente só vê um Deus punitivo, não é verdade? Isso não é verdade. Se a gente olhar mais atentamente para as Escrituras, nós estamos no Antigo Testamento, em Jonas, nós vamos olhar um Deus que o tempo inteiro está dizendo: arrependam-se. Essa foi a mensagem de João Batista, lá no Novo Testamento: arrependam-se, eu quero abençoar você. Eu quero moldar você, eu quero fazer de você uma nação santa, sagrada, abençoada, uma pessoa que comporta algo que só eu posso dar. Esse é o nosso Deus. E quando Jonas recebe aquela mensagem para pregar para Nínive, nós vemos no capítulo 1, você deve conhecer essa história, se não você dá uma lidinha lá, nós não temos tempo. Quando ele ouve Deus falando: Deus quer destruir essa cidade. Então ele sabe, ele era profeta, que Deus queria salvar Nínive. Mas o coração do profeta não estava alinhado com o desejo de Deus. E aqui vai a minha primeira pergunta para nós. A primeira pergunta é: estamos preparados
para ouvir o que Deus tem no coração dele? Estamos preparados para ouvir o desejo do coração de Deus, que às vezes é tão antagônico ao que nós queremos, ao que nós desejamos, ao que nós pensamos ser bom? Então conta a história aqui em Jonas, que Jonas levanta de verdade, mas aí, ao invés dele ir para Nínive, ele vai para o lado mais oposto, a cidade mais oposta, que é Tarsis. Talvez numa tentativa de deixar para trás um ofício do profeta, um ofício profético. Antigamente, naquela região, os povos acreditavam que os deuses eram regionais. Então, eles acreditavam que o Deus de Israel era Deus de Israel. Mas fora de Israel existiam outros. Então, quando Jonas se levanta, e ele era de Nazaré, e ele levanta e ele vai viajar, talvez ele estivesse pensando: eu quero abandonar o ofício do profeta, porque eu não sei lidar com esse caráter de Deus cheio de misericórdia e graça por um povo que não merece misericórdia. E aqui eu faço, mais uma vez, um paralelo. Quem era Nínive para que Jonas estivesse tanta repulsa? Já parou para perguntar isso? Quem foi Nínive que Jonas, ao invés, ele era profeta, ele sabia as consequências de obedecer ou não ao Senhor? Para ele se levantar e ele ir para um lado completamente oposto. Nínive era a capital da Síria. A Síria era uma força suprema naquelas épocas. Eles eram conhecidos como o povo mais violento, mais rude, cheio de destruição. Eles entravam nas nações para eles pegarem territorialmente aquele lugar, e eles eram cruéis. Eles matavam a sangue frio. E, inclusive, para Israel, eles causaram muitos transtornos. Mataram muitas pessoas em Israel, levaram escravos judeus para que fizessem as suas obras ali dentro. Nínive era para nós, aqueles que não merecem perdão. Nínive era para nós aquelas pessoas que são cruéis, que marcaram a nossa vida, e por causa das suas marcas nós carregamos até hoje alguma penalização pelos feitos de um ou de outro. Nínive, para nós, eram aqueles que sem misericórdia, sem responsabilidade, cruzaram o nosso caminho e nos machucaram severamente. Nínive eram aqueles que nunca voltaram para pedir perdão. Nínive eram aqueles que a gente não quer cruzar mais no mercado, que a gente não quer mais cumprimentar. Nínive eram aqueles que falavam mal, que causaram tantos ressentimentos e mágoas e trouxeram para dentro de nós um tipo de vida que a gente não queria viver. Jonas, humanamente falando, estava ou não estava certo de ter no seu coração uma objeção a pregar a misericórdia de Deus? Eu te pergunto. Nós abrimos uma lição no Casa. Quem está no Casa? O que nós estamos falando? Perdão. Que coisa difícil. Ao meu ver, é uma das coisas mais difíceis, mas mais centrais do Evangelho. Por quê? Porque nem sempre a gente vai receber um coração arrependido, dizendo: me perdoe, eu sinto muito. Porque nem sempre aquilo que nós perdemos vai poder ser reavisto. Porque nem sempre as coisas que ficaram para trás, elas vão ficar para trás sem a nossa memória, sem um sentimento, sem uma dor. Porque às vezes as pessoas que nos marcam, elas eram tão próximas. Elas não tinham o direito. O perdão é um desafio para o cristão, mas é a centralidade do Evangelho. O Cristo que subiu numa cruz sem pecado algum, para perdão dos nossos pecados, de geração após geração. O Deus cheio de misericórdia e graça. Uma linguagem comum a Deus desde Gênesis. Desde até mesmo dos profetas que você lê e você só vê sangue para todo lado. Deus é misericórdia e graça, olhemos para Ele como Ele é.
como ele é. Nínive não merecia nacionalmente por Israel e por outras nações ser perdoado. Então Jonas se indigna. Ele se indigna, e nós lemos aqui no capítulo 4, que ele diz assim: eu sabia que o Senhor tinha, eu conhecia o seu coração, não é isso que nós lemos? Eu sabia, Deus, que o Senhor iria salvar esse povo, ia ser compassivo. O Senhor é compassivo em irar-se. E o que Jonas queria era... O que é que Jonas queria? Vingança. Ele queria justiça. Eu desafio você e a mim a gente rastrear o nosso coração profundamente, porque isso não fica na superfície, querido. Profundamente, eu desafio você e desafio a mim mesma a olhar para dentro do nosso coração e começar a perceber se há sombra de desejo de que o outro entenda e pague pelo que fez. Porque hoje o Senhor está nos chamando para algo novo. Hoje o Senhor nos chama para uma liberdade. Hoje o Senhor nos chama para viver um evangelho real. Que enquanto a gente caminha parece que está apertando a gente. Que enquanto a gente caminha parece que está fazendo fissura na nossa alma. Que enquanto a gente caminha a gente dá uma sensação de que a gente está perdendo. Mas se abrirmos muito bem os nossos olhos, não há ganho maior. A liberdade que Deus nos dá, a graça genuína. Bom, vou voltar para Jonas. Jonas, então, era esse homem, profeta, vivia com Deus, profetizava, estava ministrando lá. Porém, o coração dele era um coração imaturo e mimado. Que eu não quero desmerecer nenhum sentimento, né, de dor a respeito das coisas que a gente passa, que às vezes a gente precisa liberar o coração. Eu não quero, com muito respeito que eu digo isso a você. É de alguém que já precisou liberar muitas coisas difíceis de serem liberadas. Por isso eu sei que dói. Como eu disse, não existe poder em nenhuma palavra se eu subir aqui e não tiver sido arranhado pela palavra que eu prego. Então, naquele momento, Jonas, ele se vai completamente ao contrário e ele foge. É essa palavra que você vai ouvir, que você vai ler 1000 vezes. 1000 vezes é um exagero, é claro. Você vai ver várias vezes nesse livro. E Jonas fugiu. E quando a gente foge de Deus, acontece como aconteceu com Jonas. Se você for olhar e reparar em cada palavra aqui, Jonas foi declinando, ele foi caindo, ele foi descendo. Então, ele desce para o porto, fugindo de Deus. Então, ele desce para o porão do navio para fugir de Deus. Então, o navio começa... Por causa da fuga dele, Deus manda uma tempestade e aí as ondas começam a bater naquele navio que ele estava, porque ele estava indo para Tarsis. E aí começa a bater as ondas para quebrar o navio. Por quê? Não porque que Deus queria matar Jonas. Deus queria salvar Jonas. Deus queria salvar o profeta mimado, ressentido, perdido em dor. Queridos e queridas, quando o Senhor nos pede algo a mais que é difícil fazer, Ele quer nos salvar, porque o seu nome é misericórdia e graça. E quando Jonas não entende aquilo, ele vai descendo, ele foge de Deus, ele quer estar no porão e ele dorme no meio da tempestade, porque ele fica lá, não quero ouvir. E às vezes Deus nos pede coisas desafiadoras. E às vezes a gente quer fechar os nossos ouvidos como criança e falar, não te ouço, não vou abrir mão, não quero, não. Mas Deus, com a sua misericórdia e graça, vai nos alcançar, seja no porto, seja no porão, seja no mar, onde Jonas foi lançado. Porque para aquela tempestade, para ele mesmo, sabe? Uma coisa que me deixa muito curiosa. Os marinheiros todos, eles não eram hebreus, então eles oravam para os deuses deles ali. Nós vamos nos perder, nós vamos morrer, E Jonas dormindo. O capitão lá desce naquele porão e fala, Jonas, cara, você não vai orar para o seu Deus, a gente precisa ser livre, senão a gente vai morrer.
E Jonas sobe e fala assim, sabe por que está assim? Minha culpa. Porque eu fiz isso, perguntaram para ele, eu fugi de Deus, ele me mandou fazer isso. E todo mundo ficou indignado, por que você fez isso? E o que me chama a atenção é que nenhuma vez Jonas ora. Ele não ora, porque ele está fugindo de Deus. E quando a gente foge de Deus, a gente foge de orar, não é? Volta. Ele está te chamando. Não há nada que você vá perder que seja mais precioso daquilo que Ele quer te dar. Então Jonas vai lá naquele furdunço daquele navio e ele fala, me lance no mar. Os marinheiros resistem. Não quer jogar Jonas no mar porque sabia que ele ia morrer. Mas não adiantou. Jogou Jonas no mar. É muito interessante porque no capítulo 2 você vai ver a oração de Jonas. Ali, quando ele desce no mar, ele é engolido pelo grande peixe. Ele fica 3 dias na barriga do grande peixe. E no grande peixe, ele ora. Está registrado no capítulo 2. E ele vai falar sobre o fundo do profundo que ele vai tomando. No capítulo 2, no versículo 3, ele diz assim, ó, nas profundezas do oceano me lançaste. No versículo 5, afundei debaixo das ondas. No versículo 6, afundei até os alicerces dos montes. Ele sabia que ele estava caindo, porque não existe lugar fora de Deus que a gente suba. A gente só desce. Mas Deus estava ali. Deus ouviu a oração de Jonas. Seja lá como é que ele fez essa oração lá no ventre, né, do peixe. E a baleia, o grande peixe, vomitou Jonas na praia. Por quê? Porque o Senhor ouviu a voz e o clamor do profeta desobediente, fugitivo. Ele ouve a gente. Não é só quando a gente está perfeito. Os nossos tropeções, quando a gente tropeça, a gente cai. E a gente cai também em si. E a gente lembra que a gente tem um Deus de misericórdia e graça. Então os nossos olhos olham de novo para o Cristo, naquele cruzamento, imagino, do olhar de Pedro para Cristo, com tanto arrependimento. E a gente tem a oportunidade de dizer, me perdoa, Deus. Eu fiz o que eu não deveria. O Senhor ouve a nossa voz e Ele nos salva. Porque o Senhor deseja fazer isso conosco. Enquanto Jonas estava sendo arranhado por aquilo que ele pregava. Jonas ainda não estava preparado. Vem a segunda vez a palavra do Senhor no capítulo 3 para Jonas e fala, vai para Nínive pregar lá. E Jonas faz um sermão muito do requenguela. Em algumas versões, 8 palavras. Na minha versão, 7 palavras. E ele entrou na cidade de Nínive, atravessou e só dizia assim, ó. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. No versículo 4. Oh, Jesus. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era só o que ele falava. Ele nem preparou o sermão. Ele não preparou o sermão. Ele simplesmente vomitou naquela cidade que ele queria que acontecesse com aquela cidade. De fora a fora, de ponta a ponta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que quando Deus está querendo fazer algo, não importa se o sermão é ruim, se a voz é desafinada, se a oração é de uma palavra. Não importa nada disso. Deus quer salvar e Ele salva. Ele salva, Ele é Deus, Ele é misericórdia e Ele é graça, Ele é perdão. Então, com esse sermão tão requenguela, Nínive inteira, a cidade inteira se converteu. E eu volto aqui os meus olhos para as Escrituras e digo a você que não há ninguém, nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém que tenha pregado numa cidade tenha tido um impacto tão grande de evangelização. Não há. Que uma cidade inteira se converteu. O rei diz aqui que ele saiu do trono dele. Quando ele ouviu aquilo, o rei sai do trono dele
E ele se veste de pano de saco e cinza, que era um símbolo de humilhação. E ele manda todo mundo jejuar. E ele fala assim: vamos buscar a Deus e nos arrepender. Vamos mudar a nossa postura ali no versículo 8. Lá no finalzinho, depois do ponto final, diz assim: todos devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Qual era o problema maior de Nínive? Violência. Quando aqui nós não estamos falando que o rei se tornou adepto à religião dos hebreus. Nós estamos falando de um pensamento que muda, uma atitude que muda, uma disposição de coração que muda. Esse tipo de atitude deu a eles 120 anos a mais antes da destruição do povo. Porque quando você e eu nos arrependemos, ou quando alguém se arrepende, ainda que seja à margem, aquele que você fala nunca vai se arrepender, se não merece, o Senhor olha ali e Ele ouve. Então nós temos duas figuras nesse livro que eu quero ressaltar. Um é Jonas, que representa o nosso coração, que nos representa. Quando a gente vive o nosso evangelho apequenado, e o Senhor manda a gente expandi-lo com o tipo de vida que Cristo vivia, com o tipo de vida que é o caráter de Deus. Expanda a sua visão e veja que as pessoas que estão à sua volta, ainda que você ache que elas não merecem, eu as amo. E eu quero usar você para falar isso para elas. Eu quero que você participe daquilo que eu estou fazendo. Quando Jesus nos chama para sermos a igreja do Cordeiro, não é para nós sermos passivos. Nós somos uma igreja ativa. E diz as Escrituras, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Fala sobre algo ativo, agressivo às vezes. Agressivo como? Na violência? Não! Agressividade de revelação, de autoridade, de amor. Agressivo com nós mesmos muitas vezes. Porque para a gente dar um passo de muitas vezes perdoar, de muitas vezes aceitar o que o Senhor está falando, é rasgar o nosso ego. Isso dói, ou não? Mas o Senhor nos chama para compartilhar um tipo de vida que só aqueles que dizem sim vão saber o impacto disso. E vão saber o quão maravilhoso é dar um passo a mais e ver o Espírito Santo trabalhando dentro da gente, nos transformando. Eu já não sou mais quem eu era. Acho que foi Lutero quem disse. Eu já não sou mais quem eu era, mas eu não sou ainda quem eu deveria ser. Como é que fala a frase mesmo? Esqueci a frase. Estou confusa. Não sou mais quem eu fui, mas também... Chaves. Quem eu era? É esse caminho aí. Isso aí. A memória um dia voltará. Em nome de Jesus. E a gente vê, então, Nínive. Eu quero aqui incitar o teu pensamento, a tua memória, de você se lembrar de alguém que talvez, diante dos seus olhos, não mereça perdão. E não mereça o céu. E não mereça misericórdia. Talvez seja uma pessoa muito próxima, e se for, eu sinto muito. Talvez seja uma pessoa mais longe. Por exemplo, eu estava ouvindo uma cristã compositora de uma música, e ela compôs uma música, ela estava dizendo por que ela compôs aquela música. Eu não vou cantar, porque eu acho que minha voz não vai aguentar. Mas um trecho da música diz assim: o teu amor quebra todas as correntes, o teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor o seu amor derramado no Calvário vai mais além do que eu posso imaginar. E ela vai discorrendo uma música totalmente sobre isso, e ela estava falando que ela compôs essa música quando uma indignação bateu o coração dela a respeito daquela família que arremessou o próprio filho pela janela. Vocês se lembram disso alguns anos atrás? Esqueci o nome da família Nardoni.
Ela disse que ela ficou tão indignada, ela tinha filhos pequenos, e ela falou, como um próprio pai fez isso com a própria filha? Que absurdo! E aí, então, a canção bateu no coração dela. O teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. Será que a gente compreende profundamente os Deus que nós servimos? Será que nós entendemos o amor que nos abraçou? Porque você e eu não merecíamos coisa nenhuma. E aqueles que são entregues à própria violência, nós não sabemos o que move o coração deles. Nós também temos as nossas violências. Mas o Senhor derrama graça sobre nós. O mundo inteiro é cheio da graça, a porta da graça está aberta. E a graça não é esse lugar onde a gente pode fazer o que nós queremos. A graça é lugar de arrependimento e perdão. E aí eu me lembro que teve uma fase difícil para mim, para o Arnaldo. Algumas pessoas estavam fazendo mal para nós. O Senhor pediu para a gente ficar quietinho. E era muito difícil ficar quietinho diante de algumas coisas que nós estávamos ouvindo. E aí eu me lembro que meu coração se enchia de indignação. Porque, gente, a gente se enche de indignação. Também. O meu coração se encheu de indignação. Às vezes a gente compartilhava, meu Deus, como isso é possível. E teve uma manhã, fui lavar meu rosto, acordei, fui lavar meu rosto e Deus falou assim comigo. Filha, você sabe por que eu não constituí vocês como juízes uns dos outros? Porque vocês não sabem o que há no coração do outro. O juízo que você tem é pequeno. Ele é falho e cego. Você não é capaz de ser justa de verdade. Mas eu conheço por detrás das ações. Aquilo entrou no meu coração como uma correção doída. E eu precisei reconhecer que por mais que eu pudesse imaginar que eu sei julgar a atitude de alguém, eu não sei. Nínive representa, sabe o quê? Lá no ponto alto do versículo, esse para mim é o ponto alto desse livro, que está lá no versículo 10 que nós lemos. Eu queria que você lesse comigo dessa vez. Então, o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta. E aqui eu quero explicar rapidinho, porque nós lemos, mas talvez você não tenha se atentado, né, o que aconteceu aqui. Então, Jonas vai, ele prega para Nínive inteira se arrepende, e Deus fala, não vou destruí-la mais. Jonas fica bravo. No capítulo 4 fala assim, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. E a palavra aqui para ira é fogo, é aceso. Ele queimou, ele ardeu em ira. Por que ele ardeu em ira? Qualquer profeta, qualquer evangelista, qualquer filho de Deus, olhando que a sua pregação deu certo, ficaria maravilhado. Ele ficou irado. E por que ele ficou irado? Porque ele ainda tinha mágoa e ressentimento de Nínive e não queria que fosse salvo. Então Deus faz, mais uma vez, um movimento didático de misericórdia. E ele vai e faz crescer uma grande planta, porque Jonas vai lá, prega para Nínive, ela é salva. Deus faz uma pergunta para ele lá, a gente leu. Deus fala assim, você acha certo ficar tão irado assim? No versículo 4, você vê que Jonas não responde, ele é birrento. Você já fez birra com Deus? Você já ficou quieto quando ele te perguntou algo? Você já não quis falar com Deus quando ele queria te chamar, estava te chamando por um tempo? Já fazemos isso, na verdade. Infelizmente, nós fazemos ainda. Somos meninos na fé. Aí Jonas vai para um lugar onde ele pode ver a cidade inteira, esperando que Deus amaldiçoe aquela cidade e destrua. E ele vai, faz uma cabaninha ali e fica observando aquela cidade, esperando a destruição daquela cidade. Tamanha era a sede da vingança. Então, Deus, didaticamente, carinhosamente, faz crescer uma grande planta de um dia para o outro. Era calor, minha gente, muito quente. Faz crescer de um dia para o outro uma planta bem grande que faz sombra para Jonas. Jonas fica refrescado, maravilhado, agraciado. Aquele coração cheio de gratidão a Deus. Oh, Deus, o Senhor me viu aqui. Sabe aquela oração? O Senhor me viu, o Senhor
envergonhou os meus inimigos, eu estou aqui, Senhor. E no dia seguinte, Deus também manda um verme, mata a planta. Aquela planta seca. E Deus não só manda o verme, mas manda um vento quente na cabeça de Jonas. E ele fica delirando de calor, ponto de desmaiar, e ele deseja a morte. Várias vezes esse Jonas deseja a morte, inclusive. Características do nosso coração tão mimado, tão pequeno, tão infantil. Eu desejo morrer do que ficar aqui. Eu desejo, me mata logo. Só que nós estamos vivos. Se você está vivo, você tem um propósito eterno. O Senhor não encerrou sua carreira. Ele quer ministrar você, te fazer transformar em alguém mais parecido com Ele. Faz parte da vida os ventos quentes na cabeça. Quando a gente está dando uma de doido, o Senhor quer nos abraçar. Ele quer se aproximar da gente. Então aí isso acontece, Jonas fica revoltadíssimo. E aí Deus aparece de novo para ele e faz a mesma pergunta. Você acha tão certo ficar irado, só que agora por causa da planta? E Jonas diz que sim. E a gente chega a esse versículo aqui, que é o auge, versículo 10. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E aqui o que nós vemos é que às vezes Deus olha para nós, e isso me remete à frase de Cristo na cruz do Calvário, quando ele está lá todo dilacerado, quase para morrer, e ele fala assim, Pai, perdoa-os, por quê? Eles não sabem o que fazem. É o mesmo coração, você percebe? Não existem dois deuses aqui. O Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. É um Deus só. Deus deseja salvar a todos, seja quem for. O mais longe que possa ter chegado, a violência que ele pode ter tido. A pessoa mais cruel, Deus faz. Deus faz com os filhos mimados também. E aqui Deus fala para ele, e é muito interessante porque ele disse, eles não sabem decidir entre o certo e o errado. Na faculdade a gente estudou sobre esse livro e me deixou muito impressionada a exposição que o nosso professor fez. Ele disse assim, que nem todas as pessoas que fazem mal intencionalmente. Às vezes elas foram criadas dentro de uma cultura que gerou mal, e elas vão repetindo o mal, sem se atinarem porque são cegas. E Deus leva em consideração. E Deus olha para aqueles que estão agindo errado porque alguém fez errado com ele. E isso vai se perpetuando. Você já viu aquelas pessoas que foram criadas, os pais que foram criados por avós violentos, daí se tornam violentos. Aí eles criam os filhos num ambiente violento. E assim sucessivamente, porque eles entraram num ciclo de vício, de pecado. E o Senhor olha para essas pessoas como pessoas que são ponto-alvo da misericórdia e da sua graça. Mas Ele quer usar você e a mim. Esse é o X da questão. Esse é o grande X da questão. Se Deus não o condena, quem somos nós para fazermos o mesmo? Nós abrimos então casa com uma lição sobre o perdão. E Deus termina, esse livro termina com uma pergunta de Deus. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? É como se Deus estivesse falando assim, eu amo esse tipo de gente. Talvez o teu coração hoje esteja sensibilizado, com todo o meu respeito de verdade, de coração, para alguma ofensa grave que fizeram com você, e você esteja fugindo de um tema tão presente, que é o centro do Evangelho. Liberte, seja você o anunciador de salvação. Talvez você seja aqueles que tendenciosamente, infelizmente, vivem num ciclo ainda de violência, seja o que isso significar.
A gente não está falando só de violência física. Nós estamos falando de um ciclo de pecado que faz o outro vítima. Porque Nínive representa todos os opressores. E talvez, neste momento, o Senhor esteja ministrando seu coração, dizendo que existe um lugar para você também na mesa. Existe lugar para todos na mesa. Eu acho que o grande desafio dos Jonas que existem dentro de nós, porque eu acredito que todos nós temos Jonas habitando dentro da gente, o maior desafio é a gente aceitar que Deus é misericórdia e graça com outros, além de nós mesmos. Não somos só nós. Nós não merecemos, assim como os outros também não merecem. Ninguém merece. Todos estavam destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Todos. E não importa que tipo de pecado foi. Acontece que Deus tem uma mesa gigante. Uma mesa gigante para filhos e filhas sentarem nela. Aqueles todos que se arrependerem, olharem para Cristo e perceberem que Ele é o nosso Salvador. E não só acolhermos dentro de nós a graça que é sermos perdoados, mas avançarmos ainda mais, perdoando uns aos outros, como Cristo os perdoou. Isso é evangelho de verdade. Desafiador? Mas nós não fazemos isso sozinhos. No fim das contas, quando Jonas conta tudo isso, ou ele escreve, não se sabe se foi ele que escreveu, ou se ele contou e alguém escreveu, eu fico pensando dele contando tintim por tintim da sua história, envergonhado. Talvez ele voltou lá para Israel, para voltar ao seu ofício de profeta, constrangido por perceber que ele estava preocupado muito mais com seu próprio conforto da grande árvore e ficar à sombra, do que a salvação de 120 mil pessoas. A gente espera que tenha sido assim. Eu espero profundamente que no meio da minha jornada, todas as vezes que eu agir como Jonas, o Senhor me mande lagartas no meio das minhas árvores, para que eu possa perceber que não se trata do meu conforto, se trata da misericórdia que está sobre nós todos os dias, enquanto a porta da graça está aberta. Nós somos anunciadores de um evangelho que custou caro, queridos, e que para nós existe um preço a pagar. Mais tolerantes, mais cheios de compaixão, mais compassivos, mais perdoadores e mais cheios de esperança. E que eu quero dizer a você, que talvez tenha alguém muito próximo a você, e você olha para essa pessoa e você fala, não vai dar jeito. Eu choro por ela, mas eu não acho que um dia ela vai conseguir entrar na linha. Porque só a graça do Senhor, e você talvez sofra com isso. Porque talvez seja alguém muito próximo a você. Eu quero dizer a você que o mesmo Deus que converteu 120 mil pessoas em Nínive, o lugar mais violento da terra, é o mesmo Deus que entra no coração de qualquer filho e filha, trazendo um profundo arrependimento. Não perca a esperança. O seu Deus vive, Ele é redentor. E Ele deseja salvar a todos. Continue orando. Continue intercedendo pelos seus. Continue orando por si mesmo para que você tenha a graça de liberar os corações. Não espere vir vontade, não, tá? Às vezes a vontade não vem. Mas diga ao Senhor que você está disposto a sair da meninice. Crianças fazem birra. Adultos conversam e se reconectam. Isso faz parte da vida. No caso, a gente vai aprender muitas coisas a respeito do perdão, inclusive a parte prática disso. Como fazer quando? Quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa já morreu, quando a pessoa não quer me ouvir, quando ela é imatura, será que eu devo falar? A gente vai aprender isso no casa, não é sobre isso que eu quero dizer hoje. Eu só quero te lembrar que o Deus de misericórdia e graça está com os braços estendidos, com a sua grande mesa para receber a todos e todas, porque Ele é perdão. Ele é generosidade, mas Ele não faz isso sozinho, Ele quer que a gente também seja perdão e reconciliação pelo mundo afora.
seja pessoas de perto ou de longe. Desamarre essas pessoas. Ajude elas a caminharem com liberdade. Você caminha com liberdade. Eu quero dizer a você, não fique preso em culpas. O Senhor libertou você. Se houve arrependimento no seu coração, se você disse ao Senhor sobre essas coisas, caminhe com a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não fique preso, os filhos de Deus não podem estar presos, porque nós temos uma grande missão. A missão de levar ao mundo misericórdia, graça, amor e perdão. Somos nós quem fazemos isso. Que o Senhor te encha de vigor, querido. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é esse lugar. Um lugar onde a gente entra meio perdido, sem saber muito bem, só glorificando, louvando ao Senhor, porque a gente sente o impacto dessa liberdade na nossa alma, é algo indescritível. E de repente, a gente começa a atravessar o caminho dos imperfeitos, como se nós já não fôssemos. Nós atravessamos o caminho do outro. Eu vou ser imperfeita com você, me perdoe. Você vai ser imperfeito comigo, me perdoe, eu perdoo você. É assim que nós devemos caminhar, porque o Senhor está anunciando liberdade. E aqueles que não o fazem se tornam prisioneiros no ressentimento, na mágoa e no ódio. E aqueles que calam as suas bocas para a pregação do Evangelho da misericórdia e graça precisarão ter seus corações rendidos para que a sua boca não cale. Existem multidões desesperadamente precisando do toque divino de Deus. Nínive, com certeza, já estava sendo atravessada por Deus há algum tempo atrás. Existem estudiosos dizendo que Nínive, antes da pregação de Jonas, passou por uma terrível praga que matou muitas pessoas, e isso deixou o coração deles quebrantado, pronto para receber o Evangelho. Você acha que se Deus, Ele não age também nas pessoas difíceis, Ele já chegou antes de mim e de você? A nossa parte é muito pequena. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que nos encontra nas nossas meninices, ou nos nossos pecados, nos nossos ressentimentos, ou nos nossos atos de violência. Ele nos encontra porque Ele nos ama. E eu finalizo fazendo uma observação, reiterando aquilo que Jonas é a expressão da misericórdia e graça. Então nós vemos no primeiro capítulo os marinheiros que tacam Jonas na água e imediatamente se acalma o mar. E eles reconhecem que Deus era o Deus poderoso. E eles fazem um sacrifício de adoração a Deus. Por quê? Porque o Senhor olhou para aqueles marinheiros e derramou sua graça. Tamanha misericórdia de Deus que estava revestido em Jonas, ainda que ele fosse rebelde. Naquela presença maravilhosa, Deus restaura a vida dos marinheiros, no sentido de eles verem que Deus era bom. Mais à frente, Deus restaura Nínive. E por último, Deus faz essa pergunta: será que eu não deveria ter compaixão? E aqui fica a nossa pergunta para mim e para você. Você está disposto a amar todo tipo de gente, a pagar o preço que o Senhor está pedindo para a gente no Evangelho, que pode ser na sua casa, na sua família, aqui dentro? Pode ser que seja uma dor que ninguém saiba. Aqui dentro, chegou a hora. Chegou a hora de liberarmos. Chegou a hora de não nos acharmos superiores às pessoas, sabe? Porque quanto mais eu vivo as minhas próprias experiências e ouço as pessoas no gabinete pastoral, eu mais percebo que, na verdade, o ressentimento é um lugar nutrido pelo ego e por um sentimento de superioridade. Como se nós não fôssemos capazes de fazer o mesmo que o outro, quando a Bíblia diz: você que está de pé, cuide para não cair. Nós somos feitos da mesma matéria. E somos sim vulneráveis da mesma forma. Que seja extinto do nosso meio esse ar de superioridade
que nós nutrimos uns dos outros. Porque o Senhor tem muitas coisas para te ensinar, querido. Eu espero poder ter passado para você a palavra do Senhor essa manhã, mas eu queria orar com você, pode ser? Se você puder ficar de pé. Se você se identificou com Jonas, com Nínive, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Há um lugar em Deus especial para todos os filhos e filhas que abrirem seu coração para perceberem que nós não somos bons o bastante, mas que nós temos um Deus tão maravilhoso que muda a nossa história, muda a gente de verdade. Deus, Abba, Jesus Salvador do mundo, Espírito Santo, esse que trabalha até agora, nós somos teus, nós cantamos aqui, tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos a Ti, tudo é Teu, porque o Senhor merece isso. Algumas coisas que o Senhor nos pede é desafiador de verdade, mas quando o Senhor nos pede algo, o Senhor também nos dá a capacidade de fazer. O Senhor não nos deixa sozinhos, nos ajuda a ver o Senhor. Eu de verdade, Senhor, compreendo no meu coração que é impossível a gente estender perdão para o outro quando a gente não percebeu o quanto somos falhos e quanto somos perdoados. É impossível às vezes a gente olhar para a vida de alguém perdido e a gente acreditar que o Senhor pode alcançá-lo quando a gente esquece do quanto o Senhor nos alcançou. Então nessa manhã, abra os nossos olhos, nos faça conhecer um pouco mais de você, Jesus. Nos ajuda a não termos medo das fissuras do evangelho dentro da gente, porque não queremos viver um evangelho ralo, superficial, só pregado e não vivido. Queremos aprender com os profetas que anunciavam oráculos do Senhor, mas eles mesmos, Senhor, carregavam em si marcas profundas da própria mensagem. Oh, meu Deus! Às vezes nos custa tanto olhar para o Senhor com esse padrão de misericórdia e graça. Achamos que o Senhor está tão pronto a nos castigar o tempo todo, a castigar o outro o tempo todo. E nos tornamos, Senhor, juízes e julgadores uns dos outros e até de nós mesmos. Nos enclausuramos em lugares que nunca foi para a gente ficar e nos esquecemos do seu caráter tão transformador. É sobre isso o evangelho, é sobre o perdão que bate na nossa porta todos os dias, é sobre a misericórdia que nos desperta toda manhã. Não nos deixe esquecer disso. No meio de uma nação tão livre para adorar o seu nome, nos perdemos numa liberdade que o mundo diz que nós temos e nos esquecemos que a liberdade maior é aqui dentro do peito. Uma liberdade, Senhor, de passarmos por coisas, por frustrações e não sermos esmorecidos, não ficarmos presos em ressentimentos e ainda, com a chave que o Senhor nos deu, abrir várias cadeias de irmãos e irmãs que talvez não estejam atinando para a maldade que fazem, mas existe para eles uma palavra de esperança, amor e vigor. Ó Deus, nós queremos estar dispostos a anunciar o evangelho, que custa para nós também. Queremos, como nós cantamos, que o Senhor olhe para nós e veja o fruto do teu penoso trabalho, cumprindo as duas maiores leis, o amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, entendendo que nós não te amamos se nós não expressamos amor um para o outro. Sobretudo, o que eu quero mais te pedir nessa manhã é que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos fazer lembrar que o Senhor é misericórdia e graça. Que o Senhor é misericórdia e graça para nós. Que o Senhor nos marcou profundamente com a palavra do Evangelho, a salvação. O Senhor bateu na nossa porta. O Senhor nos livrou da morte.
O Senhor proclamou sobre nós palavras de vida, o Senhor nos chamou, nos deu uma roupa limpa, como o Senhor fez ali na passagem, falou na passagem do filho pródigo. O Senhor tirou as nossas roupas de pecado, o Senhor colocou um anel de paternidade no nosso dedo, o Senhor colocou uma nova sandália nos nossos pés, porque era novo, tudo é novo, é uma vida nova. Nós queremos ver de verdade, desfrutar dessa vida sem nos ressentirmos com os nossos irmãos. Nos ensina a viver o evangelho da verdade, porque em breve o Senhor virá nos buscar. E nós queremos estar todos juntos, Senhor, nos céus, cantando ao Senhor canções para o Cordeiro Santo que venceu. Irmãos do nosso lado que talvez perdidos em suas dores e pecados fazem tão mal, mas o evangelho que nos alcança é tão forte, é tão sobrenatural, que eu não tenho tempo para ficar presa em dores de um passado. Eu quero logo resolver, que seja assim o nosso coração, que a gente olhe para o céu e veja do lado talvez o nosso pior algoz, mas que ele esteja lá porque nós tivemos a coragem de voltarmos do nosso caminho que nós fugimos e de cumprir o que o Senhor quer, porque a sua visão é muito maior do que a nossa. Nós não entendemos, nós vimos tão pouco, para nós é simplesmente uma atitude pequena e presente aqui, mas para o Senhor está vendo que aquilo é uma chave que abre portas da outra vida, e eu te agradeço porque nós temos essa condição, porque o Senhor nos deu essa condição. Nós te agradecemos, que a sua palavra, Senhor, fale em nossos corações, fale em nossos corações. E eu me lembro aqui, queridos, eu estava assistindo um julgamento dos Estados Unidos. O homem, ele era, se eu não me engano, ele era molestador de crianças, ele era um psicopata, ele tinha matado muitas pessoas, e era o julgamento dele. Ele já tinha sido condenado à morte, e ele sentou ali naquele júri, e chamaram os pais das crianças que morreram, dos jovens que ele matou. E eles, naquele lugar, eles começavam a dizer tantas coisas para aquele homem. E ele, como um psicopata que não sente empatia, ele ficou ali inerte, com a mesma cara, como se aquilo não atingisse eles. E os pais choravam e diziam, você acabou com a minha vida. E ele ficou ali inerte, mas aí chegou um senhor, um idoso cristão de verdade. Ele subiu naquele júri e ele disse assim, você matou a minha filha, ela era tão preciosa para mim, mas eu vim dizer hoje para você, mesmo que você vá ser condenado à morte, que eu perdoo você. Aquele homem, um psicopata que não sentia empatia por nada, ficou completamente mexido. O rosto dele mudou e a lágrima desceu. E aquele homem não foi para a morte sem receber do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Porque aquele homem, aquele pai, ele entendeu que o evangelho é mais do que a sua própria dor. Oh Deus, dá-nos um coração semelhante ao teu, Jesus. Dá-nos um coração semelhante ao teu. Levante as suas mãos. Eu quero abençoar você para essa semana. Que sua semana seja cheia da graça e da presença de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Ele te encha com promessas, com esperança, com paz. Que Ele te encha, que Ele encha seu coração de um vigor novo, de uma força nova. Que Ele faça você se sentir amado, amada. Que Ele faça você se sentir perdoado, porque Ele é esse Deus, que o seu coração esteja vulnerável ao nosso Deus. E enquanto Ele te marca com experiência e você se torna uma testemunha de Deus, você anuncie por aí desse amor, dessa salvação, dessa misericórdia e desse perdão, amém? Eu te abençoo, meu querido, para que você viva uma semana sacudida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele ama você. Porque Ele ama a humanidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?